Olá, meu nome é Valderez Amalho e hoje eu estou aqui para contar um pouco sobre como nasceu a ideia de fazer esta série de vídeos e também comentar um pouquinho sobre o tema geral da série, que gira em torno da ideia de crise. A ideia de fazer esta série de vídeos nasceu em meados do mês de abril deste ano. Inicialmente numa conversa que eu tive com um amigo e professor Augusto Carvalho, que aliás vai conversar com a gente daqui a pouquinho, ainda nesse episódio. Nessa primeira conversa, nós estávamos discutindo algumas possibilidades para fazer uma conferência virtual, considerando a situação imposta pela pandemia. No entanto, aos poucos nós fomos amadurecendo a ideia de fazer uma série de vídeos para pensar justamente a experiência da pandemia. Logo de início, decidimos também chamar os nossos parceiros e amigos, os professores Hugo Merlo e Breno Mendes, para compor a equipe de criação e realização da série. Logo na primeira reunião, muitos dos detalhes já estavam definidos entre nós. Decidimos fazer uma série de vídeos voltados para pensar a experiência da crise do coronavírus a partir do ponto de vista próprio da teoria e história da historiografia, convocando alguns especialistas da área, do Brasil e do exterior, para tratar de assuntos específicos relacionados à crise atual. Algumas das questões que nos motivaram para realizar esta série são as seguintes. Afinal de contas, o que a teoria da história teria a dizer a respeito da experiência da pandemia de Covid-19? Se é correto dizer que a crise do coronavírus se caracteriza como um momento histórico para a atual geração, o que dá exatamente esse caráter de histórico? Afinal de contas, como podemos pensar as historicidades desta crise? Partindo dessas questões gerais, começamos a pensar nos possíveis tópicos que poderiam ser tratados ao longo da série. Contribuiu para isso também o fato de o conceito de crise apresentar uma grande amplitude nos seus usos. Ou seja, o conceito pode ser usado para se referir tanto a dimensões particulares e específicas da vida, mas também pode alcançar um alto grau de generalidade, ao ponto inclusive de poder designar toda uma época histórica. Essa variação em amplitude dos usos do termo crise coloca um problema para quem se propõe a teorizar sobre ele, mas também abre algumas possibilidades. E uma dessas possibilidades é justamente o fato de crise poder servir como uma espécie de fio condutor, através do qual podemos pensar diferentes aspectos relacionados à vivência do momento atual, marcado pela experiência pandêmica. Assim, de um ponto de vista mais geral, abarcado pela expressão a crise do novo coronavírus, podemos pensar também em como esta crise se desdobra nos mais diferentes setores da vida e nas mais diferentes questões que nossa contemporaneidade julga como mais relevantes. Por exemplo, a questão racial, a questão de gênero, o eurocentrismo, a cisão das nossas visões de futuro entre utopia e distopia e também a nossa própria ideia de história e o lugar que o historiador ocupa no debate atual. Para tratar desses e outros assuntos, convidamos uma série de especialistas do campo da teoria da história, com especial ênfase para jovens pesquisadores e pesquisadoras da área. Essa política foi motivada pela crença de que existe uma produção bastante rica e importante realizada por essa geração de pesquisadores e pesquisadoras, mas que nem sempre encontra espaço para difundir as suas contribuições. Também procuramos contemplar a questão da diversidade, tanto em relação aos convidados, mas também às temáticas abordadas. Por fim, procuramos promover a internacionalização da série, tanto a partir do convite feito a pesquisadores e pesquisadoras estrangeiros, como vocês poderão acompanhar um pouco nos 2 últimos episódios dessa série, mas também oferecendo legendas em inglês em todos os nossos episódios. Num primeiro momento, a discussão foi justamente sobre o que seria esse projeto. O Augusto, quando veio conversar comigo, ele veio conversar sobre a possibilidade de a gente organizar uma conferência online como parte das atividades que o nosso laboratório, o Let's, vinha desenvolvendo. E aí, a partir do momento em que ele entrou em contato com o Valderez, e ele e o Valderez já tinham esses planos de fazer uma série de conferências ou de organizar algum evento em torno da ideia de crise, a gente começou a discutir se o que a gente gostaria de fazer seria conferências online ou séries de entrevistas, né? A partir desse momento, a gente já estava reunido como os 4 criadores da série. À medida que a conversa foi evoluindo, a gente chegou à conclusão de que a gente preferia fazer uma série de entrevistas que discutissem esse tema da crise. E aí a grande pergunta que surgiu, uma pergunta que diz respeito ao formato, que é se a gente faria lives, como muita gente já estava fazendo naquela altura, ou se a gente tentaria fazer alguma coisa diferente, se a gente faria um programa editado, né? A nossa ideia inicial, inclusive, era fazer os dois, era fazer uma live e depois editá-la.
E eu acho que no momento que a gente optou pela edição, foi aí que a gente também chegou no diferencial mais marcante da nossa série. Porque foi justamente a partir daí que a gente começou a se preocupar com a incorporação de uma linguagem de YouTube, como, por exemplo, o uso de jump cut. A nossa preocupação, a partir desse momento, foi de conjugar a densidade do tema, e a gente está tratando de temas muito densos, né, com uma linguagem mais acessível. E existem formatos bem-sucedidos que serviram de referência nesse caso pra gente, né? Eu cito aqui, por exemplo, o Café Filosófico do Instituto CPFL. Então a gente gradativamente foi incorporando alguns elementos dessa linguagem, né? As citações, as montagens. E aí, devagarzinho, a gente foi entendendo como é que era esse negócio de fazer vídeo para YouTube, fazer vídeo de série e tal. No momento em que eu me dispus a editar a série, eu falei pros meninos, não, já que a gente tem o interesse de fazer uma série editada, eu edito e tal. Eu não sabia fazer nada de edição. Foi uma coisa que eu fui aprendendo e a série serviu mesmo de prática, porque a minha intenção inicial era praticar a edição de vídeo, porque eu ia precisar saber editar vídeo para um outro projeto do qual eu faço parte. Então, tudo que a gente foi fazendo na série, a gente foi aprendendo à medida que a gente foi fazendo. E a gente aprendeu, portanto, a roteirizar uma entrevista. A gente tinha que fazer todo um trabalho de curadoria que envolvia tanto o convite, quem que a gente vai chamar, sobre que tema a gente vai abordar, quais perguntas a gente vai fazer, as montagens, né? Todos ou quase todos os episódios têm uma montagem, as citações que são selecionadas, os cortes que são selecionados. Todo esse processo que inicia no momento em que a gente decide fazer uma série sobre crise para YouTube e que termina com essas 9 entrevistas editadas e legendadas lá, é um processo longo que a gente foi aprendendo na medida em que a gente fazia de fato a série. Uma das particularidades da série foi tentar trazer o olhar da teoria da história, né, para se pensar a nossa atualidade. De toda forma, como o teorizar, por definição, é um exercício de generalização, a gente corria o risco de ficar num plano muito abstrato e não tratar de forma mais clara possível, né, o problema da crise, criando esse link entre a ideia de crise e a nossa atualidade. Mas eu acho que um dos aspectos interessantes da série foi exatamente mostrar que esse suposto dilema entre a abstração e a concretude, entre a realidade histórica e a teorização sobre a história, né, seria um falso dilema, visto que a ideia de crise ela se mostrou fecunda para pensar nos diversos eventos, acontecimentos, perspectivas, problemas concretos da realidade histórica. Nesse sentido, nós, de alguma maneira, testamos essa hipótese de que a teorização, a abstração, ela se relaciona necessariamente com a concretude e a realidade e, por outro lado, a realidade, ela requer teorização ou generalização. Poderia aparentar, né, uma espécie de paradoxo, mas, de fato, isso não acontece. Nesses termos, a ideia de crise ela não se apresenta, ela não se mostra como uma simples generalização, né, de um caso particular. Ela se apresenta como uma abstração, né, a ideia de crise, mas que seria uma abstração que participa de realidades concretas. Então, isso pode ser averiguado pela diversidade, né, de temas, problemas e até mesmo de perspectivas, né, de pensamento, de abordagens metodológicas e etc., que nós tentamos agrupar na série Crise e Historicidade. A série Crise e Historicidade pode ser pensada como uma experiência de extensão universitária e história pública digital do ponto de vista específico da teoria da história. Quando a gente escolheu o tema da crise, o nosso propósito era, de alguma maneira, conseguir atravessar o abismo entre a Torre de Marfim e o mundo real. Ou seja, o que nos moveu para realizar a série foi promover uma ação de extensão universitária que permitisse a comunicação de sólidos resultados de pesquisa com um público mais amplo por meio da tecnologia. Trocando em miúdos, a série é um projeto que visa conciliar a produção de conhecimento epistemologicamente sólido e, ao mesmo tempo, um conhecimento socialmente relevante. A gente acredita que a série conseguiu realizar divulgação científica sem vulgarização do conhecimento. Para realizar isso, foi muito importante estarmos atentos a uma reconfiguração do papel do historiador no mundo contemporâneo, que nós poderíamos sintetizar na ideia de curadoria.
que vem sendo trabalhada pelo professor Valdeir Araújo e que já foi mencionada nesse mesmo episódio pelo Hugo Merlo. Em primeiro lugar, isso significou uma aposta no trabalho coletivo e colaborativo entre os criadores da série. Nós nos reuníamos virtualmente para discutir o roteiro da série e essa autoria compartilhada também se estende, é claro, aos nossos convidados e convidadas que produziram conhecimento de maneira dialógica em nossas entrevistas. Em segundo lugar, nossa atuação como historiadores-curadores significou a valorização da diversidade de sujeitos e de epistemologias na abordagem do fenômeno da crise. Não seria exagero falar que em vários dos nossos episódios, nós e o nosso público nos deparamos com as fronteiras da teoria. Para terminar, não poderia deixar de mencionar que algo que nos deixou muito felizes foi saber que o material que está sendo produzido pela série foi usado como recurso didático em tempos de ensino remoto emergencial. Afinal, nós não podemos nos esquecer que os professores de teoria da história são professores e que, portanto, precisam continuamente repensar suas estratégias pedagógicas. Usar uma série de entrevistas produzida com linguagem digital evidencia que hoje, mais do que nunca, a reflexão teórica precisa ser produzida de maneira dialógica e atenta às carências de orientação da nossa época. Ou seja, isso é compreender que a teoria da história está presente em uma grande multiplicidade de experiências e práticas de reflexão. Em tempos de violentos ataques às universidades públicas, e em especial às ciências humanas, nossa iniciativa também foi uma maneira de nos posicionarmos politicamente na defesa da produção de conhecimento em ambiente democrático e plural, com acesso aberto ao conhecimento. É isso. Esse é o fim da primeira temporada da série Crise e Historicidade. Gostaríamos de usar essa oportunidade para agradecer novamente a todos que acompanharam semanalmente a nossa série e que nos ajudaram na divulgação dos vídeos. Agradecemos também a nossos convidados, entrevistados e entrevistadores, e a todos que participaram ativamente da feitura da série, seja no processo criativo ou técnico. Sem todos vocês, esse projeto não teria se concretizado, nem teria propósito de ser. Todos os episódios da série estão reunidos em uma playlist aqui no canal da HH Magazine no YouTube. Fiquem à vontade para utilizar o material para fins didáticos ou acadêmicos. Não custa pedir uma última vez. Sigam Let's, Niet e HH Magazine nas redes sociais. Assim vocês ficarão informados das iniciativas que seguiremos promovendo. Também ficarão sabendo em primeira mão quando inventarmos de fazer série no YouTube de novo. Os links que vocês precisam estão todos na descrição desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima!